Graça e paz, muito bem-vindos a mais um programa de estudos bíblicos aqui na Rede Super. Eu sou a pastora Ana e hoje eu gostaria de estudar a Bíblia com você aqui do Parque da Rodovia da cidade de Braga. Então vamos juntos estudar a palavra de Deus? Eu te convido a abrir a sua Bíblia comigo lá no Evangelho de Marcos, capítulo 8, dos versos 22 a 26. Nós sabemos que Jesus fez muitos milagres, muitos. Não só apenas esses que estão registrados aqui nas Sagradas Escrituras, mas muito além desses que foram registrados. Jesus curou toda sorte de enfermos e dentre esses enfermos, Jesus também curou cegos. E hoje eu gostaria de trazer para o nosso estudo a cura aqui de um cego registrado no Evangelho de Marcos. Então acompanhe aí comigo Marcos 8, do 22 ao 28. Vamos lá? Diz assim: Eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: Você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: Vejo pessoas. Elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou a mão sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada e ele via tudo claramente. Jesus mandou-o para casa dizendo: Não entre nesse povoado. Queridos, o que me chama a atenção é que Jesus, além de fazer vários milagres, Jesus não usou apenas um método, ele não usou apenas uma forma específica, ou seja, Jesus não criou um padrão, Jesus curou e curou de diversas maneiras. E isso, queridos, nos deixa já um ensinamento tão profundo. Nós aprendemos aqui, queridos, que não é uma fórmula secreta, não é uma estratégia, queridos, bem utilizada que vai curar alguém. O que cura alguém não é um método, o que cura alguém não é um padrão. O que vai, queridos, curar alguém é o poder de Deus. Jesus não curava pelo método, Jesus curava pelo poder de Deus. E isso aqui, já fala grandemente ao nosso coração. Não é assim, por exemplo, como se Jesus falasse: queridos, a forma certa de curar é assim, dê 3 pulos. A forma certa de curar é mude a sua voz, invoque o seu Deus e não é desta forma. Jesus às vezes falava: levanta e anda. Jesus às vezes cuspia saliva nos olhos de alguém. Jesus às vezes preparava um barro e colocava ali nos olhos. Jesus curou de diversas maneiras porque o poder não está no método, a cura não está no método, mas sim o que faz com que a cura aconteça é o poder de Deus. E eu fico assim olhando, queridos, por que a Bíblia ela faz questão de registrar isso para nós? Nós sabemos que toda a Escritura ela é inspirada por Deus. Então nada do que está aqui registrado está por acaso. Está para o nosso ensino, para a nossa correção. E se a Bíblia registrou a forma como Jesus curou, é porque até nesta forma existe algo que ela quer nos ensinar. A vida de Jesus nos ensina de todas as formas. E eu fico olhando, queridos, para isso daqui. E uma das coisas que vem ao meu coração é o seguinte: nós, seres humanos, o nosso coração é enganoso. Nós temos muitas facilidades de nos apegarmos às coisas, a meios, a estratégias. E se Jesus tivesse curado apenas de uma forma, se ele tivesse usado apenas um meio, logo nós estaríamos confiando nesse meio, logo nós estaríamos confiando nessa estratégia e não no poder de Deus. Mas a Bíblia fez questão de deixar registrado diferente, para que eu e você fôssemos na verdadeira fonte e não ali na forma como o milagre ocorreu. Então isso já é tremendo assim ao nosso coração. Se Jesus tivesse usado apenas um método, muitos hoje estariam buscando o método e não a Jesus Cristo. Nós vemos isso, por exemplo, lá no livro de Reis. Quando você abre a sua Bíblia, em 2 Reis, eu vou abrir aqui com você, 2 Reis, nós vamos ver dos versos 9 e 11. 2 Reis, capítulo 5,
versos 9 a 11, diz assim: Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: Vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Aqui nos conta, querido, a história do capitão do exército sírio Naamã. Naamã tinha lepra. E ali, uma vez que foi-lhe indicado o caminho para procurar um profeta do Senhor, ele procurou o profeta do Senhor, mas Naamã colocou no seu coração que havia um método, que havia uma certa oração a ser feita, que o profeta iria recebê-lo, que o profeta invocaria o Deus dos céus. Então ele idealizou uma forma, ele idealizou um método. E quando o profeta fala para ele ir ao rio, ali, e lavar-se no rio 7 vezes, sabe o que diz a Bíblia Sagrada? Olha aí no verso 11, Naamã ficou indignado. Naamã estava concentrado num método. Naamã achou que a cura viria de uma certa forma, mas Deus, queridos, cura a gente da forma que Ele quiser. Deus usa o método que Ele quiser para tratar conosco, para nos curar, para nos salvar. Deus, queridos, Ele é assim multiforme. E olha o que continua dizendo o verso 8. Ele saiu dizendo: Eu estava certo de que ele sairia para me receber, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, colocaria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Queridos, nós aqui precisamos aprender com essa lição, que não é um método, que não é estratégia, mas é o poder de Deus que cura quando Ele quiser curar e da forma que Ele quiser nos curar. E nesse milagre aqui que nós estudamos hoje na Bíblia, nós vemos que Jesus, além de trazer uma forma diferente, traz uma forma única, porque Ele não apenas vai curar ali na hora, não aconteceu ali de forma imediata, mas ele acontece em 2 etapas. Primeiro Jesus cospe ali a saliva, nos olhos do homem, põe as mãos sobre ele, ele continua vendo assim vultos, continua vendo mais ou menos, mas é depois, novamente, de Jesus colocar as mãos nos olhos dele, que então a vista dele é totalmente restaurada. Então foi uma cura em 2 etapas, foi uma cura o quê? Progressiva. E nós precisamos ficar atento a isso, porque como eu te disse, a Bíblia, nas suas lições, tem uma maneira pedagógica de nos ensinar. E eu chamo a sua atenção então para 3 grupos de pessoas que aparecem nessa cura. O primeiro grupo são aquelas pessoas que se preocuparam com aquele enfermo, que cuidaram daquele enfermo, que levaram aquele enfermo até Jesus. Aquelas pessoas. Então esse é o primeiro grupo. O segundo grupo é o cego, aquele que recebeu a cura de Jesus. E o terceiro grupo é Jesus, aquele que curou o enfermo. Então vamos para o primeiro grupo, aquelas pessoas. Diz a Bíblia que algumas pessoas levaram o cego até Jesus. Queridos, eu vejo aqui essas pessoas fazendo o trabalho de um evangelista. Betsaida significa o quê? Casa de pesca. E então essas pessoas, elas ali trabalharam como pescadores de homens. Elas então abordaram aquele cego, aquelas pessoas ali, já deviam ter ouvido falar de Jesus e disseram para aquele cego: nós vamos te levar até Jesus, porque Jesus pode curar. Aquelas pessoas trouxeram para ele uma palavra de fé, aquelas pessoas o conduziram até Jesus, aquelas pessoas se importaram com aquele cego. E ao chegar perante Jesus, aquelas pessoas ainda intercedem pelo cego a Jesus. Jesus, por favor, toca nele para que ele seja curado. Isso é o papel do evangelista, aquele que se importa, aquele que conduz as pessoas até a Cristo. E eu te pergunto, esse não é o papel daqueles que já estão salvos? Esse não é o papel daqueles que já foi transportado do império das trevas para a luz? Esse não é o papel daqueles que já foram libertos pela verdade? Esse não é o papel daqueles que já estão no caminho? Sim, esse é o meu e o seu papel. O papel daqueles que já estão no caminho, que conhecem a verdade, que já foram libertos e que já estão na luz. Jesus, queridos, ele vai receber aquele rapaz. Então nós vemos ali que essas pessoas conduziram o rapaz até Jesus, o levaram até Jesus, o levaram até a fonte, se importaram com ele. E aí eu quero deixar aqui a primeira aplicação para você, que essa, queridos, é uma verdade espiritual.
Nós temos um chamado. Nós fomos chamados para sermos pescadores de homens. Nós fomos chamados para levarmos as pessoas a Cristo, para conduzirmos as pessoas a Cristo. E isso, queridos, independe da nossa formação, isso depende sim da nossa filiação. Nós somos filhos de Deus, somos aqueles que nascidos de novo e enviado por Jesus para, queridos, uma grande pesca. Precisamos conduzir essas pessoas até Ele. Precisamos ativar o nosso chamado, precisamos colocar o nosso chamado em ação, precisamos despertar o nosso chamado. Mas talvez você esteja aí e fale assim para mim: pastora, eu não sei o que falar. Ai, pastora, eu não sei o que fazer, parece que eu travo. Queridos, numa outra cura que Jesus realizou num cego de nascença, lá no Evangelho de João, Jesus perguntou para ele assim, depois que ele foi curado, depois que ele já havia sido expulso, Jesus o abordou: você sabe, né, quem é? Você conhece aquele a quem te curou? Né? E Jesus então se revela a ele: eu sou, né, o Filho de Deus, aquele a quem fala com você. Você crê no Filho de Deus? E aí o ex-cego, né, responde para ele: eu creio. E diz então que ele respondeu e adorou Jesus. E eu te pergunto, você crê em Jesus? Se você crê, queridos, conte aquilo que Jesus fez na sua vida. Se você crê, apenas abra a sua boca e deixe que o Espírito Santo fale através de você. Essas pessoas aqui, elas sabiam que Jesus poderia curá-los e podia curar esse cego, e conduziu aquele cego até Jesus. Você pode, queridos, simplesmente dizer para uma pessoa: olha, eu conheço alguém que pode te curar, eu conheço alguém que pode transformar a sua vida, eu conheço alguém que pode mudar a sua vida, eu conheço alguém que pode te salvar. Você pode apresentar esse Jesus às pessoas e conduzir as pessoas até Jesus. E deixe que o Espírito Santo conduza todas as outras coisas. No mesmo exemplo que eu li com você lá em 2 Reis, no capítulo, queridos, 5, dos versos 3 a 5, nós vemos que Naamã ali durante uma guerra, ele capturou uma escrava. E essa escrava, essa menina, ela era crente no Senhor. Ela foi levada para dentro da casa de Naamã e trabalhava ali com a mulher de Naamã, né? E um dia ela virou para a esposa de Naamã, quando ficou sabendo que o seu senhor tinha lepra, ela virou para ele e falou assim: ah, se o meu senhor fosse até o profeta de Deus, ele seria curado da sua lepra. Ela liberou uma palavra de fé. Ela conduziu, queridos, aquela esposa ali e aquele senhor dela a irem até o homem de Deus e receberem o milagre. Ela apenas, queridos, abriu a sua boca e deixou que o Espírito Santo conduzisse todas as outras coisas. Libere uma palavra de fé sobre a vida de alguém. Eu sei que Jesus tem para você uma nova vida. Eu sei tudo que Jesus pode fazer por você e, né, em você. Libere uma palavra de fé e que através dessa fé que você liberar no coração das pessoas, as pessoas possam ser conduzidas ao Senhor. E lembre-se, queridos, de algo tão importante. Às vezes a gente fica preocupado, nós estamos pregando e fala assim: ah, mas a pessoa não se converte. A nossa parte é falar de Jesus para elas, a nossa parte é apresentar Jesus para ela, mas nós precisamos deixar com que o Espírito Santo faça a parte dele. O Espírito Santo é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós precisamos, queridos, saber que nós não somos a resposta, nós não somos a solução. Jesus é a resposta para essas almas perdidas, Jesus é a resposta para o vazio no coração dessas pessoas, Jesus é a resposta para a cura delas, porque Jesus é quem cura, Jesus é quem salva, Ele é a resposta, Ele é a solução. Nós somos esses condutores que levaremos as pessoas até a Ele. Mas o segundo grupo que eu vejo aqui então é o cego. Se o primeiro foram as pessoas que levaram o cego, o segundo aqui é o cego. Então o cego foi conduzido até Jesus. Queridos, mas como eu disse para você, a Bíblia sempre quer nos ensinar algo. E aqui, muito mais do que mostrar para a gente que Jesus tem poder sobre a enfermidade física, que Jesus pode curar, Ele está nos revelando aqui uma realidade espiritual. Aqui nós estamos falando daquelas pessoas que eu e você conhecemos, que talvez enxerguem tão bem, mas espiritualmente elas estão cegas. Estão presas à idolatria, estão presas à macumbaria, estão presas talvez no ateísmo, estão presas em seitas. E nós precisamos, queridos, entrar com luz, né, na vida dessas pessoas, levar as pessoas até a luz,
para que então ali elas saiam desse lugar de trevas onde elas estão, para que as escamas caiam dos olhos dela, para que a verdade as liberte e elas também possam, queridos, ali conhecer Jesus de uma forma tão maravilhosa. Eu e você, antes de sermos de Jesus, eu e você, antes de confessarmos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós também estávamos cegos. Mas a partir do momento que nós nos encontramos com Ele, essas escamas caíram dos nossos olhos. Os nossos ouvidos se abriram, a luz brilhou no nosso coração. O nosso entendimento, que antes era cegado por esse mundo, já não é mais, porque a verdade nos libertou. O nosso comportamento, que era escravo do pecado, que vivia segundo o curso desse mundo, já não vive mais segundo o curso desse mundo. Hoje nós somos nova criatura. Nós estamos num processo de santificação e vivemos pelos princípios do reino de Deus. Se antes eu e você vivíamos na mentira, agora nós praticamos a verdade. A mentira não faz mais parte da nossa vida. Se antes, queridos, nós usávamos da maledicência, agora nós nos revestiremos da benevolência. Se antes nós ali, queridos, vivíamos em amargura, agora nós nos revestimos do perdão. Se antes nós defraudávamos, agora nós crescemos em integridade e em caráter. Jesus, queridos, por causa dele, nós fomos feitos nova criatura. Ganhamos novas vestes, vestes de justiça. E aqui então, nós vemos, queridos, que uma pessoa, para que ela encontre com Jesus, para que ela receba Jesus como Salvador e Senhor, ela precisa dar um passo. Ela precisa se arrepender. Se arrepender dos seus pecados, se arrepender dos seus atos, das suas ações, da vida que ela leva. Porque se a pessoa não reconhecer a sua miséria, se a pessoa não reconhecer que está no caminho errado, ela, queridos, não vai se voltar para Jesus, porque ela vai se achar muito boa. Sabe aquelas pessoas que dizem assim: eu não faço mal para ninguém, eu nunca matei ninguém, eu nunca roubei, eu sou bonzinho demais. Essas pessoas que estão cheias de justiça própria, essas pessoas que estão cheias de obra, essas pessoas que se acham boas demais, elas, queridos, se elas não reconhecerem que elas nasceram em pecado, que foram concebidas em pecado e que precisam de um Salvador, elas não vão clamar por Jesus. Por isso que o arrependimento é primordial para um pecador. O maior problema de um pecador é não reconhecer os seus pecados. O maior problema de um pecador é não reconhecer a miséria em que ele vive. Por isso, queridos, nós precisamos orar para que essas pessoas sejam libertas dessa cegueira espiritual, orar para que o Espírito Santo as convença dessa condição, para que elas possam ser libertas e então receberem Jesus também como seu Salvador. E esse papel de falar para elas da verdade, esse papel de levarmos elas, de apresentar Jesus para elas, é nosso. Precisamos, queridos, levar essas pessoas para a luz, porque as pessoas que estão em trevas, elas não fazem distinção entre trevas e luz. Então nós precisamos exercer o nosso papel e deixar que o Espírito Santo exerça o dele. O maior remédio para a cegueira espiritual chama-se Jesus Cristo. E o terceiro grupo, então, queridos, aqui, é então Jesus, aquele que curou o cego, aquele que pode curar a mim e a você, aquele que pode curar a todas as pessoas. Não apenas curar, mas aquele, queridos, que pode nos salvar. E essa parte aqui, ela fala tão profundo no meu coração, porque as pessoas chegaram até Jesus. E aí, queridos, é tão lindo, porque o verso 23 aqui, 23, 24 e 25, diz que quando aquelas pessoas chegaram com o cego diante de Jesus, o que Jesus fez? Diz que ele tomou o cego pela mão. Queridos, eu acho esse gesto de segurar na mão tão lindo. É um gesto de acolhimento, é um gesto de intimidade. É como se Jesus estivesse falando assim: agora você está seguro nas minhas mãos. Você veio a mim e de modo algum eu te lançarei fora. É como se ele estivesse dizendo: você está seguro comigo, ninguém, nada te arrebatará das minhas mãos, você agora é meu. Eu te recebo como você está, mas eu não vou te deixar da mesma forma que eu te recebi, eu vou te transformar. E Jesus então tira aquele homem ali de Betsaida, que era um lugar de incredulidade,
quando Jesus ali fala sobre 3 cidades que receberiam juízo devido à sua incredulidade, uma delas era Betsaida. E Jesus retira aquele cego ali, queridos, toca na mão dele e retira aquele cego daquela cidade e o leva para fora daquele ambiente. E o leva, queridos, para fora daquela cidade. Jesus caminha com aquele cego. Eu não sei se foi uma caminhada de 500 quilômetros, 500 quilômetros foi demais, perdão, de 500 metros, se foi uma caminhada de 1 quilômetro, eu não sei. Fato é que Jesus caminhou com ele de mão dadas. É como, querido, se Jesus estivesse ensinando para a gente, por mais que o meu pai seja crente, por mais que a minha mãe seja crente, por mais que as pessoas que me amam, se preocupam comigo, seja crente, eu necessito desse tempo com Jesus. Eu necessito desse encontro pessoal com Jesus, desse relacionamento íntimo com Jesus. O fato das pessoas te levarem até Ele, se importarem com você, orarem por você. Queridos, não é suficiente, você precisa ter esse momento com Jesus, precisa ter esse encontro pessoal com Jesus. E Jesus agora está com esse homem fazendo essa caminhada, fazendo esse percurso até fora da cidade. E ali então, queridos, é tão bonito que Jesus, na hora que está fora da cidade, cospe nos olhos dele, impõe as mãos sobre ele e pergunta: e agora, vês? O que você está vendo? Você já vê? E a resposta dele é o quê? Vejo. Queridos, repare que o homem já não era mais cego. A partir daquele momento ele já não era mais cego, mas ele ainda não via perfeitamente. Ele não era cego, ele já havia sido curado, mas não completamente. E aí ele responde para Jesus: eu vejo, mas eu vejo homens como se fossem árvores andando. Ou seja, ele via vultos, ele não via claramente. E a nossa caminhada cristã é assim. Nós somos salvos imediatamente. Nós somos salvos no dia que recebemos a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. O nosso nome é escrito no livro da vida. Nós recebemos o selo do Espírito Santo, que é ali a garantia, o penhor da nossa salvação. Mas naquele dia, a partir do momento da salvação, começa o processo de santificação na minha e na sua vida. E esse processo de santificação, e ele é diferente para cada um de nós, cada um tem um tempo. Uns acontecem mais depressa, os outros acontecem mais devagar. Cada um tem uma velocidade nesse processo de santificação. E ali naquele momento, ele já via, mas não completamente, porque Jesus já havia entrado na vida dele, a fé já havia entrado no seu coração, mas algumas coisas ainda eram necessárias. Sabe aqueles velhos hábitos nossos que agora que quando a gente vem para Jesus a gente precisa deixar para trás? Sabe alguns vícios, alguns temperamentos que antes nós fazíamos no velho homem, mas agora no novo homem a gente não faz mais, a gente não pratica mais, porque nós nascemos de novo, nós recebemos umas novas vestes. Então nesse processo de santificação nós vamos deixando tantos vícios para trás, tantas coisas que não agradam a Jesus para trás. E aí você já deve ter ouvido: olha como você mudou agora que você está com Jesus. Isso faz parte do processo de transformação, de santificação que o Espírito Santo está fazendo na sua vida. Então depois, queridos, que Jesus nos deixa essa lição, aí sim, Jesus então toca nos olhos dele e agora ele vê perfeitamente. Sabe o que isso significa, queridos? Que nós hoje estamos num processo de santificação, que nós ainda estamos em obra. Jesus não terminou ainda aquilo que ele começou conosco, mas fato é, ele vai concluir. A Bíblia diz, queridos, a Bíblia diz que aquele que começou a obra em vós é fiel para completá-la. Nós ainda estamos em obras, nós ainda não estamos prontos, mas nós chegaremos lá, porque aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Por isso, a próxima vez que você estiver num GC, a próxima vez que você, queridos, ficar aí chateado com um líder, com um pastor ou com um irmão da igreja, lembre-se, ele está em construção, ele está em obra, ele é uma obra inacabada, mas ele vai chegar lá. Você também, você às vezes fere alguém, da mesma forma que nós somos feridos, às vezes nós ferimos. Lembre-se, eu estou em obra, meu irmão está em obra, meu pastor está em obra, e aí nós descobrimos que nós não somos perfeitos, mas um dia completamente seremos transformados e receberemos um corpo de glória e não mais faremos essas coisas na eternidade. Nós chegaremos lá, porque aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. E eu termino, queridos, deixando uma mensagem de encorajamento para você. Talvez você ouviu essa mensagem e falou: pastor, eu realmente estava numa zona de conforto.
eu não tenho falado de Jesus, eu não tenho levado as pessoas até Jesus. Queridos, eu te convido, saia dessa zona de conforto. Saia dessa zona de conforto e coloque o seu chamado em ação. Ou talvez, queridos, você se viu aí nesse processo de santificação, onde Deus está te moendo, onde, queridos, o crescimento espiritual faz parte, o amadurecimento espiritual faz parte da nossa caminhada, mas isso dói. Mas deixe, querido, se abra para o agir de Deus na sua vida. Como um barro nas mãos do oleiro, deixe o Senhor te moldar. Deixa moldar o seu caráter, deixa moldar o seu coração, o seu comportamento, o seu temperamento. Deixe, você está nesse processo. E se você se abrir, o Senhor vai fazer coisas maravilhosas na sua vida. Ele vai te levar e te colocar em lugares que você jamais sonhou ou imaginou. Portanto, se abra para o agir de Deus na sua vida. Mas é preciso, queridos, sair dessa zona de conforto para que eu e você cresçamos espiritualmente e possamos atingir um nível maior de maturidade cristã. Busque as coisas lá do alto, busque o Senhor, busque crescer diariamente, busque, queridos, a vontade de Deus diariamente, busque aqui, queridos, enxergar melhor a cada dia. Não se contente com os vultos, não se contente em ver homens que parece que parece como árvores que andam. Busque as coisas do Senhor, busque ao Senhor diariamente para chegar nesse crescimento. Deus tem mais para você, Deus tem mais para nós, queridos, mas nós precisamos estar abertos para tudo aquilo que Ele quer fazer na nossa vida. Amém? Espero que essa mensagem tenha falado ao seu coração, tenha edificado a sua vida de alguma forma. Eu quero agradecer a sua companhia aí comigo do outro lado e oro para que o Espírito Santo testifique, né, e confirme essa mensagem no seu coração. Na próxima semana, se Deus permitir, estaremos aqui juntos novamente. Que Deus te abençoe, que a graça dEle, que o favor dEle esteja sobre você, que tudo que você for fazer essa semana seja abençoado, em nome de Jesus.